do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Glórias a Deus. Eu vou até tematizar a aula de hoje com o tema Estar Acontecendo. Vou repetir o tema da aula de hoje, será Estar Acontecendo. O próprio nome do livro, Acontecimentos, ou seja, Atos dos Apóstolos, já nos sugere isso. Coisas que aconteceram, ações que foram tomadas por intermédio do Espírito de Deus através da vida da igreja primitiva. E eu quero tornar a dizer isso. Se eu for resumir o capítulo 3 de Atos, eu poderia dizer: aconteceu. E para nós, nos dias de hoje, nós podemos dizer: está acontecendo. Acontecendo o quê? Nós já estudamos o capítulo 1, nós já estudamos o capítulo 2. O capítulo 1 praticamente se resume na promessa feita: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No capítulo 2, cumpre-se a promessa: o Espírito Santo vem sobre quase 120 crentes, enche eles do Espírito Santo, dá habilidades para eles falarem outros idiomas, então eles saem dali já capacitados para a obra missionária. As coisas estão acontecendo. E a gente tem que, nessa noite, estar com os olhos abertos, somente fixa nisso, pensar pelo lado espiritual acerca disso, que está acontecendo. Não é algo que nós vamos entender o porquê disso, o porquê dessa frase está acontecendo daqui a pouco. Porque muitas coisas que aconteceram na época de Jesus já tinha sido predita pelos profetas há anos e anos atrás. Então, se eu for resumir a história de Jesus dentro de uma frase, eu poderia resumir: aconteceu. Porque Jesus era uma promessa. A chegada do Messias era uma promessa. Alguns acontecimentos que se fitou na pessoa de Cristo eram promessas. E quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo este sentimento na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida do povo, na vida da igreja. Não era somente uma promessa, está acontecendo. Glórias a Deus. Este capítulo 3, o versículo de número 1 vai dizer que em um determinado dia, Lucas não fala qual é o dia. Por quê? Porque o que Lucas vai dizer é algo comum: ir ao templo. Os cristãos da igreja primitiva não deixaram de ir ao templo depois que Cristo foi assunto ao céu, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles permaneciam na prática contínua da oração. A oração não era um evento, a oração era um modo de vida. Os irmãos alunos do reino, grupo 1, grupo 2, se vocês guardarem só isso daqui, eu vou ficar muito feliz. Oração na vida do crente não é um evento. Porque parece que na vida de alguns, pastor Alex Arthur, a oração virou uma eventualidade. Quando que se ora? Eu oro quando tem o congresso da oração, o ciclo da oração. Quando na verdade a oração na vida do cristão tem que ser vista como oxigênio. Nós não vivemos sem oxigênio, não vivemos sem respirar. Mas nós somos tão frios que vivemos sem orar. E olha que hoje está frio de forma, digamos que literal, né? De forma literal, hoje está bem frio. Só que nós, como igreja, também corremos o risco de nos tornarmos espiritualmente frios por conta da falta da oração. Então, o primeiro detalhe que nós vamos pegar aqui neste capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos é que a oração para eles não era um evento. A oração era uma prática de vida. Eles oravam. Eu vou repetir: eles oravam. E assim como eles tinham o costume judaico de orar 3 vezes ao dia, pela manhã, pelo entardecer, ao entardecer, eles iam ao templo para fazer as orações. Eles tinham prática de oração. E hoje, para orar só na base de briga, tu tem que orar, crente, vamos orar, igreja, vamos ter. Então, oração não é um momento, não é um evento. Oração é uma vida, é uma prática de vida. Assim como nós, geralmente no Brasil, se toma café da manhã, almoça, café da tarde, janta. Tem aqueles que ainda antes de dormir ainda tomam o chamado chazinho da noite, acompanhado da bolachinha. Quer dizer, a gente alimenta o nosso corpo. Eita, vai ficar forte o negócio aqui.
Nós somos muito rápidos para alimentar o nosso corpo, mas devagar para alimentar a nossa alma. Verdade. Os crentes da igreja primitiva oravam e oravam. Talvez por isso, eu não vou dizer de uma forma exata, mas talvez por isso eles viveram tantas coisas na presença de Deus. É que eles viviam com Deus. Hoje, a igreja quer viver coisas na presença de Deus sem viver com Deus. Quer as coisas do Deus da obra sem viver com o Deus da obra. Então a igreja primitiva, ela tinha uma vida em comunhão com Deus e não deixavam a oração, não abandonavam a oração, oravam de forma constante. Esta é uma das armas mais poderosas da igreja. Hoje se trabalha com muitas coisas, mas tudo que Deus requer de nós é que voltemos para o único caminho de acesso a Ele: oração. Glórias a Deus. Então Pedro e João estão subindo juntos ao templo para a hora da oração. Lucas vai narrar que estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas que entravam no templo. Nós temos aqui dois problemas fora do templo. Primeiro problema, dentro daquele que estava sendo levado, a sua pobreza, porque ele ia para lá para pedir esmolas. O segundo problema que esse homem tem, além de ser pobre, era aleijado de nascença, nunca andou, sempre dependeu de outros para caminharem. E aí a gente tem que entender que a história está sendo narrada por Lucas e tem algumas verdades por detrás dessa história que precisamos fixar em nossa mente como igreja. Porque eu quero saber, óbvio, quando a gente vai interpretar um texto bíblico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que o texto significou para a época que foi escrito. Segundo, o que significou para o fato do acontecimento. Só depois de entender o que significou para eles, que nós trazemos o significado para nós. Mas é muito importante nos conectar com o texto, saber o que isto quer dizer. O que o texto quer dizer para mim hoje, em 2024, em agosto de 2024? O que este texto significa para a minha vida? O que está acontecendo aqui? O que Deus está fazendo aqui? Eu preciso entender, porque Deus trabalha dentro dos tempos. Em cada tempo Deus trabalhou. Deus falou, Deus levantou pessoas, Deus levantou trabalhos, Deus levantou vidas, Deus tocou a humanidade de uma forma, e no nosso tempo Deus também deseja tocar a humanidade. Além de nos tocar. Na verdade, primeiro Deus toca a igreja para depois tocar o povo, o mundo lá fora. Agora, o que isso quer dizer para nós? Porque é muito glorioso nós nos alegrarmos com um texto como esse. Um paralítico, um aleijado de nascença, melhor dizendo, que vai receber a cura, vai entrar dentro do templo, saltando, louvando, adorando a Deus. Um crente pentecostal que estava do lado de fora, aleluia, é muito bom pregar sobre isso. Mas o que significa para mim como igreja? O que é que o Espírito de Deus estava realmente fazendo aqui? Eu preciso entender o que ele estava fazendo para entender o que ele quer fazer comigo, ou o que pode fazer comigo se for do querer dele. E foi isso que eu me pus a pensar. O que está acontecendo no capítulo 3 de Atos? Que esse texto aqui, todos nós aqui já lemos tantas vezes, já pregamos tantas vezes, mas para hoje eu preciso entender o que está acontecendo aqui. O que Deus quer falar comigo por intermédio desse texto? Qual é a mensagem de Deus para a nossa época? Para a minha vida, para a sua? O que o Espírito está soprando dentro desse texto? O que está acontecendo aqui? Porque a informação que nós temos é que tem dois homens de Deus indo para orar. Não está indo fazer milagre, está indo orar. Eles estão prontos para entrar para o pátio do templo. Mas antes deles entrarem no pátio do templo, o Espírito de Deus resolve usá-los. Isso é lindo. Porque nós precisamos estar atentos ao que Deus deseja fazer. Eu vou repetir isso daqui. Nós precisamos estar com os olhos abertos ao que Deus quer fazer através. Como o pastor Alex Atu acabou de falar, como a nossa irmã acabou de falar sobre a filha do trabalho, pastor Alex Atu sobre a mulher caminhoneira que prega, que ensina, que fala da palavra. Se nós não estivermos atentos, não estou dizendo dentro do templo, é óbvio que aqui dentro temos sim que ter toda a reverência a Deus. Temos sim que saber que estamos diante de um Deus vivo e poderoso. Sim. Temos sim que saber que não estamos aqui dentro de uma plataforma teatral. Estamos dentro de algo que é real, é verdade. Mas não somente aqui dentro. A nossa vida não é ativada somente aqui. E quando eu leio
esse capítulo 3, pastor Alexandre, do livro de Atos, eu percebo que Deus ativa a igreja dele onde Ele quer. Aleluia. E que não tem, como eu posso dizer, não existe ambiente. Não tem, a gente tem que pôr isso na nossa mente. Não existe ambiente que impeça de Deus agir e operar através das nossas vidas. Aleluia. Esse Deus é terrível. Eu estava conversando com a Paloma e eu dizia para ela, enquanto eu meditava nesse texto, eu falava para ela: Paloma, sabe qual é o nosso maior problema? Lembra esse texto? Eu entendi. Me perdoe pela minha sinceridade, eu estou me incluindo nisso. Nós trancamos Deus dentro da igreja. Nós passamos a viver de uma forma o Evangelho, o reino de Deus. Por isso que eu disse que eu quero entender o que o texto está nos dizendo. Eu quero entender como o Espírito vai ampliar nossa mente aqui nessa noite. E nós passamos a viver um Evangelho que colocou Deus dentro de 4 paredes. E nós não temos mais a noção do que Deus é capaz de fazer fora desse ambiente. Na nossa mente, o nosso Deus opera em congresso, opera em festividade, opera em festa, opera em campanhas, mas nós não temos mais a capacidade de entender que Deus faz onde Ele quiser fazer. Verdade, aleluia. E aí sabe qual é o resultado disso? Tem paralítico na porta do templo que não está entrando para dentro do templo, porque a gente está achando que as coisas só acontecem dentro do templo. E aí a gente está passando pelos paralíticos da vida do lado de fora e não está entendendo que Deus quer trabalhar lá, que Deus precisa de alguém lá. A gente quer ser usado aqui, mas não quer ser usado lá. Aí Deus nos traz para estudar o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos para nos informar: está acontecendo, já está acontecendo. Deus não está preso em 4 paredes. Deus caminha contigo onde quer que você anda. Onde você passa, a autoridade do céu passa. Onde você fala, a autoridade do céu fala. Onde você entra, a autoridade do céu entra. Onde você pisa a planta dos teus pés, Deus pisa a planta dos pés contigo. Eles não tinham entrado no templo ainda, estavam do lado de fora do templo. Quando esse homem está sendo levado, está sendo carregado para mais um dia, para pedir esmola para aqueles que estavam entrando no templo. Só que nesse dia, antes de entrar no templo, Pedro resolveu ser templo. Aleluia. Esse dia, antes deles entrarem no pátio do templo, Pedro entendeu: eu sou o templo. Antes de fazer por Deus lá dentro, eu vou fazer por Deus aqui fora. Aleluia. Antes de entrar, eu vou agir aqui. Então o Espírito Santo de Deus estava agindo, ou começou a agir, quando Pedro enxergou o que os outros que entravam não estavam enxergando. Vou repetir. Glória a Deus. O Espírito de Deus começou a agir aqui, primeiro, quando Pedro e João enxergaram o que todos os outros que tinham entrado dentro do templo não haviam enxergado. Porque quem abre a nossa visão para o que Deus quer fazer é Ele. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Quem Lucas vai narrar que parou com Pedro e João para dar atenção para aquele coxo de nascença? Quem parou do lado deles? Ninguém. Porque nem sempre Deus vai dar a visão que te deu para todo mundo. Isso é muito lindo. Tem coisas que Deus vai falar contigo que é contigo. E às vezes a gente até quer, né, pastor Alexandre? Às vezes a gente até quer que outras pessoas entendam a visão, compreenda a visão, aceite a visão, o propósito, a missão que Deus colocou. Mas Deus às vezes não colocou no coração deles, colocou no seu coração. Quem tem que fazer é você mesmo. Glória a Deus. Às vezes a forma que Deus ampliou a sua visão não ampliou a visão do teu irmão. Às vezes a forma que Deus falou contigo não falou com ele. Não adianta, ele nunca vai fazer como falou contigo, porque Deus não falou com ele, Deus falou com você. Então eu vejo Pedro e João aqui, porque a ideia que se tem no texto é que outras pessoas entraram naquele dia e viram, ou estavam indo junto com eles, próximo a eles, e vendo aquele homem que era todo dia colocado ali, chegando. Mas o que Deus fez por intermédio de Pedro e João não fez por intermédio de outros. É que o que Deus pediu para mim fazer, é para mim fazer. O que Deus colocou para você fazer, é para você fazer. Não é para o outro. Se fosse para o outro, Deus tinha falado com o outro. Se Deus falou com você, é você.
Então Pedro, naquele dia, ao invés de entrar para o templo, eu tenho certeza que ele já tinha visto aquele paralítico, aquele aleijado em outras épocas, outros dias, em outros tempos, parado na porta do templo. Mas nesse dia que ele se dirige a Pedro para pedir uma esmola, o texto não diz, nós não podemos saber, mas pode ser que Pedro já tinha dado uma esmola para aquele aleijado em outro dia que ele tivesse. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que ele nunca tenha se dirigido a Pedro. Isso o texto não nos faz entender. Mas nesse dia que ele se dirige a Pedro para pedir uma esmola, Pedro fala como quem tem autoridade. Glória a Deus, Jesus. Repetir. Pedro fala como quem tem autoridade. Porque só pode falar como Pedro está falando quem de fato tem uma vida de oração. Porque só tem coragem, só tem ousadia, só tem autoridade quem vive com o dono dela. Naquele dia Deus queria fazer algo novo fora do templo. Glória a Jesus. E vai usar Pedro. Esse mesmo Pedro vai dizer: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Levanta e anda. Aqui tem uma lição muito linda para a igreja. Não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu carrego comigo, ou quem me carrega. Não é sobre o que eu tenho, é sobre quem me chamou, quem me vocacionou, quem me entregou. Pedro está dizendo: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, e nós precisamos ter. O quê? Tudo. E o tudo da igreja não é ouro e é prata. Tudo da igreja é Cristo. Pedro está deixando bem claro: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, que é o meu tudo, é o que você precisa. O que Pedro estava dizendo para aquele aleijado não é de prata e ouro que você precisa. O que você precisa é de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ei, dá para ter prata e ouro sem ter Jesus. O que o Espírito está nos dizendo no primeiro médio desse texto? Pedro está deixando bem claro para aquele homem: o que você precisa não é o que você quer. O que você precisa é aquilo que você ainda nem desejou: Cristo. E tem muita gente parada na vida como um aleijado, porque está buscando o que não deveria buscar. Enquanto Deus está querendo mudar a vida da pessoa, ela está de olho no ouro, está de olho na prata, está de olho nas esmolas da vida. E Jesus dizendo para essa pessoa: eu sou aquilo que você precisa. Pedro entendeu isso: prata e ouro eu não tenho, mas eu tenho o que você precisa. E o que você precisa não é de prata, ouro ou esmola para mudar a sua vida. Você precisa de Jesus. Pedro está pregando isso do lado de fora do templo, onde os aleijados estão, onde os paralíticos espirituais estão, onde os cegos espirituais estão, onde os mudos espirituais estão, onde os paralisados espiritualmente falando estão. E eles estão buscando, porque esse homem buscava para ele, para a necessidade dele. Ele acreditava: eu preciso de esmola, porque se me derem esmola eu serei feliz, vou me sustentar, vou manter meu dia a dia. Para muitos hoje fora do templo, eles continuam buscando coisas que venham satisfazer a vida deles. Alguns estão buscando o próximo cigarro, outros estão buscando a próxima bebida, outros estão buscando a próxima pedra, outros estão buscando a próxima droga, outros estão buscando a prostituição, muitos estão buscando dinheiro, muitos estão buscando um carro, uma casa, vários desejos, pensando: o dia que eu tiver isso daqui, ou se alguém me der isso, se eu conseguir atrair isso para a minha vida, eu serei feliz. Mas a mensagem de hoje, de Atos 3, é: prata e ouro não te fará feliz. Prata e ouro não fará essa humanidade andar em direção a Deus. Só tem um caminho vivo e precioso que leva o ser humano para a vida que ele precisa. E Pedro está dizendo: prata e ouro eu não tenho, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro estava dizendo: é Jesus que você precisa. É verdade, Jesus. É de Cristo. É Cristo que nós temos que pôr na nossa boca para falar, para pregar, para proclamar. É de Jesus que a igreja precisa. É de Jesus que o bairro precisa. É de Jesus que a cidade precisa. É de Jesus que esse país precisa. Esse país não está precisando de um político crente. Esse Brasil está precisando de uma igreja crente que prega sobre Jesus. Pedro está deixando bem claro: não é a prata e o ouro, é Cristo. Em nome de Jesus, levanta e anda. Do lado de fora do templo tem Pedro pregando sobre Jesus e falando: em nome de Jesus. O nome para a cultura deles era simplesmente a pessoa, tudo que a pessoa representava.
E aqui nós temos Pedro dizendo: em nome de Jesus, levanta e anda. O que o Espírito está fazendo? Ele olhou para eles esperando receber alguma coisa com atenção. E Pedro, segurando pela mão direita, o ajudou a levantar-se. Segurando pela mão direita, o ajudou a levantar-se. Segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se. A igreja trabalhando do lado de fora tem que ser idêntica à igreja trabalhando do lado de dentro. A igreja trabalhando do lado de dentro tem que ser idêntica à igreja trabalhando do lado de fora. E o que é que o Espírito Santo estava fazendo aqui por intermédio da vida deles? Estende as mãos e ajuda a levantar. Só se estende as mãos para quem está caindo. A igreja trabalhando do lado de fora tem que ser a mesma igreja trabalhando do lado de dentro. E a igreja que está trabalhando do lado de dentro tem que ser a mesma igreja que está trabalhando do lado de fora. Qual é o papel da igreja? Pegar uma pá, abrir a cova e enterrar quem está caído? Não. Estender as mãos, colocar de pé e fazer a pessoa andar. O teu papel não é matar quem já está morto. Não debruçar a cana que já está quebrada e não apagar o pavio que ainda fumeia. Aleluia. Pedro está estendendo as mãos e colocando alguém de pé. Aí fica a pergunta no ar: qual foi a última pessoa que Deus nos usou? Que estava caída no chão, para dizer: eu estendo as mãos, mas no chão você não fica. Lá vai. Há um ditado popular, evangeliquez, digamos assim, que diz que a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos em campo de batalha. E aí fica a pergunta no ar: como estamos tratando os soldados feridos, caídos no chão na porta do templo, sem condições de se levantar? Pedro está dizendo: eu sou igreja, vou usar o nome de Jesus, estender as mãos e colocar de pé. Enquanto tem uma geração de crente derrubando o crente, Deus ainda está usando Pedro e João para estender as mãos, usar o nome de Jesus e colocar de pé. O texto então diz que depois que Pedro estende as mãos, ajuda ele a se levantar. Imediatamente os pés e tornozelo do homem ficaram firmes. Pedro está sendo usado como canal de Deus para a restauração. Não é do lado de dentro, é do lado de fora. Quem vai entrar no templo andando, saltando e louvando a Deus não foi curado do lado de dentro. E aqui vai estreitar um pouquinho para nós como igreja, mas como ensino a gente pode ter essa liberdade. Porque sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando gente ferida lá fora entrar para curar-se aqui dentro, para serem curados aqui. Nós estamos esperando aleijados do lado de fora correrem, aleijados correrem para dentro da igreja. Nós estamos esperando cegos espirituais andarem até o endereço da igreja. Nós estamos esperando mudos espirituais falarem que querem ir para a igreja. Não é o mundo que vai atrás da igreja, é a igreja que tem que ir atrás do mundo. O que o Espírito está falando para nós aqui, por intermédio deste texto: Pedro está sendo usado do lado de fora para restituir os que estão caídos lá fora. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Jesus está abrindo nossos olhos hoje aqui para dizer: tem alguém ainda caído? Porque você ainda não usou autoridade. Isso aqui é muito forte. Misericórdia, bate menos Jesus em nós. Ainda tem gente caída porque nós não usamos a autoridade do nome de Jesus do lado de fora. E aí dentro do texto vai dizer que, além de usar a autoridade do nome de Jesus, ele estendeu as mãos e ajudou. Tem alguém esperando a nossa ajuda. Eita, a gente podia parar até aqui, já estava bom demais, já ia para casa pensando, né? E aí, só Deus mesmo para nos direcionar. Porque eu creio nisso. Tem alguém esperando a nossa ajuda. Vou repetir pela terceira vez. Tem alguém esperando a gente usar o poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Ir até ele, ir até ela, estender as mãos e levantar. Tem gente caída na porta do templo. Isso é muito forte. Tem gente caída do lado de fora do templo. E a gente está fazendo o quê? Entrando e saindo para o templo. Olha que lindo, né, pastor Alexandre? A gente continua entrando e saindo enquanto tem gente na porta. E a gente poderia dizer aqui que o texto está nos expressando sobre o papel de uma igreja que não é insensível. A igreja ela tem se tornado tão insensível que ela é capaz de entrar pela porta onde tem alguém caído e oferecer algumas esmolas, mas não conseguir tirar a pessoa de onde ela está.
e ainda entrar para dentro do templo e se sentir maravilhosos. Enquanto tem alguém no templo, na porta do templo, que poderia estar do lado de dentro. Mas como a gente não para, olha que coisa linda, né? Como a gente não para entender o que está acontecendo, como a gente não para dar espaço ao Espírito de Deus trabalhar através de nós, a gente prefere manter a rotina, a gente prefere manter a liturgia, a gente prefere agir como o sacerdote, o levita da parábola do bom samaritano. Porque qual é o problema ali que Jesus está expressando na parábola do bom samaritano? Ninguém podia tocar em coisa morta, porque se tocasse em algo morto, teria que passar por todo o processo de purificação, todo um cerimonial. O sacerdote olha como aquele homem já estava meio morto, ele diz: é melhor não me envolver com isso daí, senão vou me sujar, vou me tornar impuro. Como o sacerdote passa e não ajuda, o levita vem depois, olha, se o sacerdote não ajudou, vou ajudar por quê? Passa de branco também, passa de largo. Aí vem um samaritano, trata a ferida daquele que está... Cara, quem está falando isso aí é Jesus. Aí vem um samaritano e trata a ferida, põe azeite na ferida de quem está caído, põe ali no transporte que ele estava, leva até, entre aspas, uma rede de hotelaria, paga para o dono da hotelaria: pode deixar aí, eu estou pagando, eu estou custeando a vida dele, eu vou pagar o preço por ele. Está entendendo? Eu pago o preço por essa vida aí, pode falar. E se tiver ainda que pagar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago aquilo que for preciso. O que Jesus estava explicando? Eu estou procurando pessoas não que têm cargo. O reino de Deus não é feito por pessoas que têm título. O reino de Deus é feito por samaritanos, que vê pessoas caídas no chão, no meio do caminho, quase mortas, mas trata da ferida, cuida, dá abrigo e diz: você vai ficar bom, você vai ficar curado, você vai voltar para o seu caminho. Eu creio assim, Jesus. Então aqui Pedro e João está trabalhando do lado de fora do templo. É a maior necessidade que nós temos nos dias de hoje. Temos muita gente para trabalhar dentro do templo, nem tanto assim, mas temos. Mas do lado de fora está faltando que nós venhamos abrir os horizontes espirituais para entender o tanto de coxo, tanto de aleijado que está do lado de fora, só esperando uma oportunidade para entrar. E é interessante, quando ele entra, ele já entra saltando, voando e adorando a Deus. O milagre tirou ele da porta do templo, mas não foi para tirar do templo. Vou repetir: o milagre tirou ele da porta do templo, mas não tirou ele do templo. Glória a Deus. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante a gente lembrar. O milagre tirou ele da porta do templo, mas não tirou ele do templo. Porque tem gente que o milagre tira do templo. Eu falei isso aí domingo, pastor Alex, e é uma verdade. Tem gente que Deus não pode dar nem um carro. Porque enquanto anda a pé, vai para a igreja até de chuva, até debaixo de chuva. Depois que ganha um carro, não vai, porque não pode molhar o carro na chuva, porque acabei de lavar. Hoje eu não vou não. Tem gente que Deus não pode dar um emprego melhor, porque quando está com um emprego normal, é até dizimista. Dá até dizimo mensal, oferta, faz voto, faz campanha, faz isso, aquilo outro. Quando Deus melhora um pouquinho a condição financeira, ele diz: vou dar não, vou enricar pastor. Tem gente que Deus nunca vai poder melhorar de vida, porque se melhorar um pouquinho, desvia. Aí eu aprendo com esse coxo da porta do templo, porque, irmãos, a vida inteira sem andar, a vida inteira sem caminhar, a vida inteira dependendo do povo, para levar ele para a porta do templo, para mendigar, depois de ser curado. Qual é a ideia? Vou mostrar para todo mundo que eu não estou nem só andando, eu estou correndo agora. Eu vou mostrar para a família inteira o que foi que aconteceu comigo. Estou correndo, estou andando. Mas ao invés de correr para fora do templo, o que estava na porta resolve entrar para dentro do templo. Glória. Porque milagre que te tira do templo vira maldição. Verdade. Se aquilo que Deus me der me tirar o desejo de estar dentro do templo, Meu Deus. não se tornou uma bênção para mim. E o problema não é Deus, o problema é como eu recebo aquilo que Deus me entrega. É verdade. Tem gente que não está preparada para receber algumas coisas. E talvez por isso que Deus até, na nossa visão, atrasa um pouquinho de chegar. É que Ele sabe que se Ele entregar agora algumas coisas para mim, eu desvio. Está entendendo? Deus sabe que se Ele me der algumas coisas agora, eu não suporto. Talvez eu não tenha estrutura para receber. Aí o que Deus faz? Não dou. Eu vou te provar na Bíblia, dentro dessa lógica. Lembra de Ana? A Bíblia diz assim que tinha uma penina dentro da casa de Ana que pensa numa cobra venenosa, uma cascavel, uma jararaca. Soltaram venenos e mais veneno. Eita, aqui eu estou buchuda de novo. E Ana não gera filho. E aí a gente vai entender que o problema não era nem penina. O texto diz que quem encerrou a madre de Ana foi Deus. Foi Deus que, vai gerar não. Por quê? É que Deus naquela época estava precisando de um sacerdote, por conta da casa de Eli, que já estava corrompida,
Deus estava precisando para aquela geração de um sacerdote, de um juiz e de um profeta. Glória a Deus. Se Ana tivesse gerado, Ana não faria a oração que ela. Isso aqui é muito lindo, hein? Se Ana tivesse gerado do mesmo jeito que Penina gerou vários filhos, Ana não tinha orado como ela orou. Sabe como é que Ana orou? Deus, depois de Deus ter travado a bênção dela por muito tempo, a madre cerrada, fechada, ela não podia gerar, não podia ter filhos, não tinha nada que ela pudesse fazer para ter filho, porque Deus não deixava. Aí ela chega no momento para orar e fala assim: Senhor, se tu me der um filho, eu te devolvo. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Quando Deus ouviu essa oração, Deus falou: agora está preparada. Aleluia. Agora está preparada para receber. Glória. Porque ela entende que aquilo que ela gera não é dela. Glória a Deus. Então tem coisas que Deus não nos entrega, porque não estamos ainda preparados. Glória a Deus. Mas quando a gente entender que o que temos é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, aí Deus olha para as aninhas da terra e diz: Aninha, agora o teu Samuel vai ser gerado. Aleluia. Então nós estamos aqui vendo esse agir da igreja no capítulo de número 3, o agir do Espírito de Deus através da igreja. Esse homem, ele entra no templo louvando, saudando, adorando a Deus, e aí o povo que conhecia ele no chão, agora está conhecendo ele de pé. O povo que conhecia ele pedindo esmola, agora não está ouvindo ele dizer dá uma esmola, está ouvindo ele dizer glória a Deus. Aleluia. Porque o texto diz que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Glória. Então aqueles que viviam de pedir esmola, agora está louvando ao Senhor. Deus colocou um novo cântico da boca dele. Glória a Deus por isso. E quando isso aconteceu? Quando os crentes, Pedro e João, resolveram agir do lado de fora. Então aquela geração, aquele povo que estava ali em volta, foi impactado quando Pedro e João reagiram do lado de fora. Sabe quando é que nós vamos impactar o bairro que nós moramos? Quando a gente aprender a agir como crentes do lado de fora. É verdade. Aleluia. Então vamos lá para a pregação de Pedro. Depois que tudo isso aconteceu, versículo 11 vai dizer: apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até a eles. A eles quem? A Pedro e a João, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que vocês estão surpreendidos? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? Sabe que, olha a pregação de Pedro. O milagre acontece, o camarada entra num culto pentecostal, fazendo culto sozinho lá dentro, pulando, saltando, louvando, adorando a Deus. O povo fica assustado, entende que era um mendigo que estava ali, que era carregado, agora está pulando. O próprio mendigo, depois que a euforia passa, corre para perto de Pedro e João. Porque o que Pedro e João fez por eles, ninguém nunca tinha feito. Então eles vão para perto, agora ele quer saber o que fazer. Diante de tamanha graça que foi derramada sobre a vida dele. Só que o povo também vem junto. E fica olhando para Pedro e para João. Não é possível. Esses homens têm alguma coisa diferente do que os outros não têm. Estes homens são sobrenaturais. É eles. Eles têm um poder que ninguém tem. Eles têm uma unção na vida que ninguém tem. Olha a pregação de Pedro quando o cenário está montado. Porque agora era a hora de Pedro e João dizer: eu não tinha prata e ouro, mas se vocês quiserem receber o que o mendigo da porta do templo recebeu, vou passar o envelope agora. Glória a Deus, Jesus. A hora era agora. Porque o povo está impressionado, pastor organizador, porque aconteceu um milagre. E hoje, se acontece um milagre dentro da igreja, a primeira coisa que o pastor faz é: vai embora, não, peraí. Abram os celulares e filma aqui. Porque isso aqui só aconteceu porque eu passei foi um mês no monte. E aí começa. Tá vendo aí, irmãos? Eu fiz foi uma cabana no monte. Foi por isso que essa glória desceu na casa. Foi por isso que esse Pentecoste aconteceu na igreja. É que eu sou do jejum. É que eu sou da oração. Aí começa. Esquece que Jesus deixou bem claro: sem mim nada podeis. Tu pode morar em cima do morro, sem mim nada podeis fazer. Tu pode virar vigília de vigília de vigília da vigília, sem mim nada podeis fazer. Tu pode virar vegetariano, sem mim nada podeis fazer. Não, mas é que eu fiz uma corrente dos 318. Pode fazer a corrente dos 700.000 pastores, sem mim nada podeis fazer. Não, é que eu passei debaixo do pano vermelho, do monte escarlate, do corredor
pode acontecer nada de diferente. Ao invés de glorificar a Deus, já pensa que o ser humano se tornou um astro celestial. É capaz de até colocar um tapete vermelho para o camarada passar. Não, porque o camarada orou ali, Deus curou ali. É muito Deus. Aí o texto vai dizer assim, ó, olha a pregação de Pedro, olha a pregação de Pedro. Está na Bíblia, versículo 11. 12. Israelitas, por que vocês estão surpresos? Por que vocês estão olhando para nós? Evangelho não é olhar para o homem, o Evangelho é olhar para Cristo, a cruz de Cristo. Glória a Deus. A atenção dentro do reino de Deus não está sobre a vida de um pastor. Todas as vezes que a atenção de um lugar estiver sobre a vida de um apóstolo, estiver sobre a vida de um bispo, estiver sobre a vida de um pregador, estiver sobre a vida de um pastor, Jesus já foi colocado para o lado de fora. Meu Deus, Verdade. Jesus. Eu vou repetir, a atenção dentro do reino de Deus é Cristo. É verdade. O centro das atenções não é a cantora, a pastora, a missionário, o missionário, o evangelista. O centro das atenções do evangelho só tem um: Jesus Cristo de Nazaré. Tira a atenção de Jesus, ele não fica. Verdade. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. É verdade. Aí Pedro está pregando. Poxa, por que vocês estão olhando para nós como se... Está no texto aí, versículo 12. Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Ei, é tudo que eu acabei de falar para vocês aqui. Sabe o que Pedro estava dizendo? Esse homem não andou porque nós temos poder. Piedade é uma vida santa ao ponto de ser diferenciada de todos os demais. O que Pedro estava dizendo é: eu não sou diferente de vocês, não. O Cristo que vocês têm é o Cristo que eu tenho. O Espírito Santo que habita em vocês é o Espírito Santo que habita em mim. Só que vocês estão olhando para mim e pensando que eu sou um super Deus. E aí que começa a nascer aquelas crendices. Se fulano orar, então chama fulana de tal, missionária da canela do fogo. Porque se a missionária da canela do fogo orar, é manto de glória de Pentecostes, é nada. Não é sobre quem ora, é sobre a quem ora. Aleluia. Como ora. Verdade. E aí Pedro está deixando isso bem claro. Vocês estão achando que é o quê? A minha piedade? O que Pedro estava dizendo é que vocês estão achando que eu tenho uma vida sobrenatural? Não é o que eu tenho, a vida que eu tenho que é sobrenatural. É o Deus que eu sirvo que é um Deus sobrenatural. Glória a Deus, Jesus. Eu sou apenas o canal. Oh, aleluia. Ele é a fonte de água por onde passa esse fluvial de rio Glória a vivo. Deus. É isso que Pedro está dizendo, porque o povo estava abestado olhando para eles. E o Brasil está cheio de igrejas abestadas, Verdade. lotadas de igrejas de gente abobada, colocando homens num pedestal que Deus nunca colocou. Glória a Deus. Verdade. E aqui está a pregação do Evangelho. Pedro olhando: irmãos, imagina se fosse hoje o camarada coxa de nascença, aleijado de nascença. Pedro está dizendo: para de ser bobo, não é mais não. Não é nosso poder, não é nossa piedade. O poder pertence a Ele. Aleluia. Glórias. Diga assim comigo: eu sou Eu sou somente o canal somente o que Deus canal usa. que Deus usa. Meu Deus. Aí ele vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram para que ele fosse libertado do assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé, não é no meu nome, é pela fé no nome de Jesus. O nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. Há poder no nome. Sabe o que Pedro estava pregando aqui? Se Pedro fosse colocar um tema na mensagem dele aqui, o tema seria: há poder no nome de Jesus. Dentro da tua casa, recebe isso daqui. Abra a tua boca, porque há poder no nome de Jesus. Na tua família, lembre disto: há poder no nome de Jesus. Aleluia. E este nome curou este homem que vocês hoje veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, não conheciam, não sabiam, não entendiam, não enxergavam, bem como seus líderes também. E aqui a gente lembra daquela frase que tem em 3, né? O povo é o que ele é.
Do jeito que os líderes fizeram, o povo fizeram também. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Opa, peraí. Foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Então, quer dizer que haviam profecias antigas que estavam se cumprindo. Sabe o que Pedro está dizendo? Lembra de tudo que vocês ouviram da boca dos profetas passados? Está acontecendo. Aleluia. Tudo que Deus prometeu está acontecendo. Todas as promessas que Deus fez está acontecendo. Todas as promessas que os profetas profetizaram está acontecendo. O Espírito está cumprindo as profecias. É verdade, meu Deus. Oh, aleluia! Glórias a Deus. E eles falaram que Cristo haveria de sofrer. Então arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Vocês estão impactados com milagres, mas o que Deus quer é arrependimento. Olha a mensagem de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Olha a mensagem de Pedro, porque isso aqui não é suficiente para montar campanhas e mais campanhas. É o suficiente isso aqui para prender o povo em volta de Pedro e de João. Só que Pedro e João estão dizendo: não quero ninguém preso a mim. Eu estou levando vocês para Cristo. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Porque eles não, pastor Alex Arthur, eles não foram para perto de Pedro para aprender de Jesus. Eles não estão ali se aproximando de Pedro porque são desejosos de Cristo. Eles estão aproximando de Pedro e João porque eles querem ver coisas novas acontecendo. E está cheio de gente atrás de coisa nova. É verdade. Está cheio de gente atrás de novidades. Não, vamos lançar um evangelho novo, um algo novo aí, um culto novo aí, uma coisa nova aí. Evangelho já tem a novidade é Cristo apresentada por intermédio das Escrituras. Essas são as boas novas que te conduzem à salvação. Aí Pedro olhou para aquele povo, percebeu que o povo só queria milagre. O coxo acabou de levantar, o aleijado acabou de se levantar na porta do templo. O povo está doidinho atrás de outros milagres. Vai acontecer mais alguma coisa aí, vai que sobra alguma coisa para mim. Aí Pedro olha para eles e fala assim: arrependa-se. Glória a Deus. Voltem-se para Deus. Amém. Vocês estão em busca de milagres, mas Deus está querendo fazer um avivamento. O que é avivamento? Avivamento é mudança de vida. Vocês estão indo atrás de milagres, estão dentro do templo, estão na porta do templo, estão no pátio do templo, estão querendo agora ver milagres, estão querendo, estão doidinhos atrás de milagres, mas o que Deus quer fazer com vocês não é dar milagres, é dar vida. Porque o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém é transformar essa. Esse é o culto que Pedro está fazendo depois do milagre da Porta Formosa. Pedro está dizendo para eles: não basta ver paralítico andar, não basta ver cego enxergar, não basta ver mudo falar, se não tiver vidas transformadas voltando-se para Deus. Porque o propósito do milagre é glorificar a Deus. O propósito do milagre não é tornar-se um ser humano showbiz. O propósito de um milagre não é o marketing. O propósito de um milagre é levar o coração daqueles que viram ou participaram dele aos pés da cruz de Cristo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória. Pedro está pregando. Paramos no versículo de número 17. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha dito pelos profetas. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Vou repetir: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Tem muita gente cansada na vida porque não passou pelo processo que Pedro está dizendo aqui. Está atrás de milagre, mas não está atrás de arrependimento. Aí vive uma vida turbulenta, vive uma vida atribulada, não dorme, não descansa, não tem paz, não tem alegria. Aí fica: eu estou deprê. E a moda agora é todo mundo está deprê. Virou moda. Você dá o que está acontecendo? Estou depressivo. Estou deprê. Todo mundo está deprê agora. Estou depressivo. Estou psicologicamente doente. E às vezes o que está faltando é o que Pedro está dizendo aqui: você não vai ter descanso da parte de Deus na tua vida quando você se arrepender dos seus pecados, levá-los a pés da cruz de Cristo para ser redimido e receber uma nova vida. Porque o Evangelho é nova vida. Sim, Deus pode dar paz, Deus pode dar descanso, mas tem gente que busca do milagre, do descanso, mas não quer o arrependimento para poder receber o descanso em Deus. Pedro está dizendo: antes de Deus te dar paz, te dar descanso, se arrependa. Agora pergunta se quer se arrepender. Pergunta se quer ter uma nova vida. Pergunta se quer se entregar a Cristo. Não, quer os benefícios de Cristo, mas não quer o Cristo dos benefícios. Olha que frase bonita. Como Deus é bom. As pessoas querem os benefícios de Cristo, mas não querem o Cristo dos benefícios. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E aí vive uma vida miserável. E aí começa a culpar todo mundo. Pai é culpado, mãe é culpada, avô é culpado, amigo é culpado, tio é culpado, igreja é culpada, até os gatos
Vamos lá, continuando. Diz o dia. Para que venham tempos de descanso do Senhor e Ele mande um Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhe disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado no meio do meu povo. Até Moisés profetizou acerca de Cristo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros. Os profetas antigos falaram sobre o dia que chegaria. Nós falamos sobre o dia que já chegou. É por isso que é chamado o ano aceitável do Senhor. O tempo é hoje. Eles falaram sobre o que não viram. Nós falamos daquilo que já vimos e vivemos em Cristo. Glória a Deus. De fato, todos os profetas falaram e predisseram. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Cristo vem da descendência abraâmica. Por intermédio de Cristo, todos os povos da terra são abençoados. Todos é todos. Todos não são alguns. Todos é todos. Todos o quê? Que estão em Cristo. Aleluia. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Olha como Pedro finaliza aqui essa parte da mensagem da pregação. Deus enviou Cristo para vocês, para que vocês se convertessem de suas maldades. Imagina, Pedro está dizendo mais ou menos assim: Cristo veio para mudar essa raça, esse povo, para levar eles direto para Deus e conduzi-los para Deus. Está acontecendo, é o que Pedro está pregando. Aleluia. Pedro está pregando, está acontecendo. E hoje a gente prega e pode dizer: está acontecendo. Deus continua trazendo gente ruim. Deus continua limpando, lavando, purificando com o sangue do Cordeiro. Preguem porque está acontecendo. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Finalizamos o capítulo de número 3. Segunda-feira que vem, se assim Deus aprover, estaremos aqui para falar do capítulo 4. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais uma segunda-feira que estivemos na tua presença, louvando, adorando e agradecendo o teu santo nome. A tua palavra viva e eficaz permaneça conosco, não só hoje, mas para todo sempre, alimentando nossa alma, nossa vida e o nosso coração. Está acontecendo e nós fazemos parte desse projeto que está acontecendo. O teu reino está se expandindo do lado de dentro e do lado de fora da tua casa. Nós estamos dispostos do lado de dentro e do lado de fora, em nome de Jesus. Amém.